Bom, gente, esse aqui é o nosso equipamento para medição da perda de cargas em curva. Nós temos ele aqui em cima da nossa bancada de teste. Essa bancada de teste é só uma bancada auxiliar, onde nós temos uma bomba que vai bombear o fluido contido aqui no reservatório por esse tubo flexível aqui na parte de trás. Vocês podem olhar. Ele vai bombear o nosso fluido para dentro dessa tubulação, onde nós vamos ter os vários obstáculos que o nosso fluido vai passar. O primeiro obstáculo deles é esse daqui, é uma curva longa. O fluido sai do nosso reservatório, passa pelo tubo flexível e entra na nossa tubulação e passa por uma curva longa. Após ele passar por uma curva longa, ele vem numa seção chamada extensão. Nós temos uma tubulação aqui de 18 milímetros de diâmetro e nós vamos fazer o fluido passar dessa seção de 18 milímetros para uma seção de 24 milímetros de diâmetro. Por isso é o nome de extensão. Ele sai de um diâmetro menor e passa para um diâmetro maior. Próximo ponto em que o nosso fluido vai passar já é a contração. De maneira análoga ao que aconteceu na extensão, vai acontecer aqui na contração, só que o inverso dela. O fluido vai sair de uma seção de diâmetro maior e passar para uma seção de diâmetro menor. Após passar por essa contração, o fluido segue, ele passa agora por uma curva curta, uma curvatura curta. Ele vai seguir nesse trecho de tubulação reta, ele chega numa outra curva, mas nesse caso chamada de cotovelo. É uma curva de raio bem curtinho em 90 graus. Ela vai descer para mais um ponto de seção reta de tubulação. Ele chega num ponto onde nós temos uma válvula de gaveta. A válvula de gaveta, a gente consegue medir a pressão, a queda de pressão dela, dada por esse manômetro aqui. Passada a válvula de gaveta, o nosso tubo passa por mais um trecho, o nosso fluido passa por mais um trecho de tubulação e chega numa curva chamada curva de mitra, ou curva mitrada, como vocês preferirem. É simplesmente um trecho de curva, como se fosse um tubo soldado. Um tubo que foi efetuado um corte em 45 graus dele, ele foi girado em relação ao seu eixo e foi efetuado a solda, foi feita a colagem. Essa é uma curva em mitra. Depois que ela passa da curva mitrada, ela passa aqui por uma válvula de controle de fluxo. Válvula de controle de fluxo é a válvula que vai controlar a vazão do meu sistema. Por ela que a gente vai definir quanto de fluido que vai passar pelo nosso sistema. Sabendo quanto de fluido que passa pelo nosso sistema, nós utilizaremos um sistema adicional, que é um cronômetro. A gente utiliza o cronômetro para calcular o tempo que demora para o fluido passar por essa válvula. A medição de volume será feita por esse visor de nível do tanque de reservatório. Outro equipamento auxiliar do nosso experimento é o termômetro. É necessário a gente fazer a medição da temperatura da água. É necessário fazer a medição da temperatura da água para que a gente consiga tirar o valor da viscosidade cinemática do fluido. Esse é o nosso sistema para a gente poder fazer o cálculo, fazer todas as medições. As medições piezométricas, ou seja, as medições de perda de carga, ou seja, as medições de ΔH, serão feitas por esses tubos piezométricos aqui. Podem verificar que antes e posteriormente a cada um dos obstáculos, nós temos um tubo flexível que é ligado no nosso manômetro. Ou seja, anterior à curva longa, por exemplo, nós temos um tubo, aqui olha, curva longa. Todos os nossos obstáculos, eles estão bem descritos aqui na parte de cima dos manômetros, que é a extensão, a contração, a curva longa, a curva curta, o cotovelo e a válvula mitrada. Na parte de baixo, nós temos as conexões de tubo flexível, que fazem as tomadas de pressão estática do nosso fluido. Ela faz uma tomada de pressão antes e após o nosso obstáculo. O objetivo desse experimento é a gente conseguir verificar a diferença da altura desses obstáculos.
a diferença da altura piezométrica dada pelos obstáculos. Notem, como exemplo da curva longa, como eu já havia dado, a diferença dos dois pontos de altura. O primeiro dos pontos é um ponto de altura H1. O segundo ponto é um ponto de altura H2. O nosso ΔH, ou seja, a nossa perda de carga, é a diferença das duas alturas piezométricas. A velocidade do sistema nós vamos conseguir fazendo o cálculo da vazão, dividindo pela área de tubulação. A gente utiliza a tubulação menor, de diâmetro menor. É o diâmetro da nossa tubulação de escoamento. Então, é o diâmetro que a gente tem que utilizar para tirar o cálculo da velocidade média.